Meus irmãos, nós estamos caminhando, estamos prosseguindo no capítulo 13 de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, nessa nossa série Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. Esse que nós vimos que é o sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo e cuja espinha dorsal é o chamado aos crentes para a vigilância e a perseverança no tempo presente até o final, até o fim. E esse alerta constante se faz necessário porque enquanto esse dia do fim não chega, essa caminhada neste mundo é marcada por aflições. Como o Senhor Jesus Cristo alerta aos seus discípulos, lá no capítulo 16 do Evangelho de João, quando o Senhor diz: "Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Que coisas são essas que ele tem dito ali aos seus discípulos? Ele vem falando sobre isso desde o capítulo 15 do Evangelho segundo João. O ódio desse mundo para todos aqueles que amam a Cristo, porque também o mundo odiou ao Senhor Jesus Cristo. Rejeição, perseguição, choro, lamentação, tristeza e dor, como da mulher em trabalho de parto, como o Senhor Jesus já citou em Marcos, ele cita também lá em João. Aflição, mas a resposta, a exortação, a ordem do Senhor Jesus aos seus discípulos ali é: tende bom ânimo. Em outras palavras, uma outra forma de falar, ou até de expressar aquilo que o Senhor Jesus está falando aqui, é coragem. Tende bom ânimo, coragem. Não se deixe abater, não desanime por conta dessas aflições, porque eu venci o mundo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo ali. O que nós já vimos no capítulo 13, até então, é retratado pelo Senhor Jesus como o princípio das dores, onde as adversidades, as perseguições, tanto em escala global, como também de forma exclusiva à igreja do Senhor Jesus Cristo, essas perseguições, essas adversidades serão o padrão e não a exceção. O Senhor Jesus diz: não sejam surpreendidos por isso. Não vos assusteis. Essa é a ordem do Senhor. Aprendam, discernam e reajam corretamente, de acordo com quem vocês são. Reajam corretamente a estas aflições, a estas adversidades. E aqui eu já chamo a atenção de todos para que reflitam sobre isso, questionem sobre isso. Como você tem reagido às tensões e às pressões que são impostas por esse mundo? As adversidades que vêm por conta desse mundo ser como ainda é. Você tem reagido corretamente, de acordo com aquilo que você professa? Como nós oramos há pouco, as tuas ações, a tua forma de reagir condiz com aquilo que sai pela tua boca, com aquilo que você professa? Estejam atentos, discernam com os olhos espirituais que lhe foram dados, com a mente de Cristo que foi dada aos santos. Não sejam enganados pelas armadilhas que encontrarão neste mundo, tanto armadilhas externas como armadilhas internas. Tais adversidades, tais dificuldades, tais lutas, tudo isso ainda não é o fim, é o que o Senhor Jesus diz, até onde nós já vimos no capítulo 13. E é a partir do versículo 14, como nós lemos hoje, que o Senhor começa a alertar sobre aquilo que anunciará o fim. Obviamente, irmãos, o Senhor está aqui revelando acontecimentos futuros. De forma nenhuma eu quero tirar o peso disso. Como eu já comentei nas pregações anteriores, as profecias que são feitas aqui, elas tanto já se cumpriram lá no ano 70, quando até então general Tito, que depois se tornou o imperador. O general Tito, ele arrasou a cidade de Jerusalém, ele destruiu o templo. Então, essas profecias se cumpriram de maneira muito detalhada, muito minuciosa ali. Mas elas também apontam para o grande dia do Senhor, quando, como nós lemos aqui na leitura da liturgia, o Senhor retornará com grande poder e glória. E esta era findará. E a era vindoura
o estado eterno, terá início. Novo céu e nova terra para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sendo assim, eu não vou focar aqui nas questões escatológicas em si desse texto. Até porque nós já fomos bem ensinados sobre isso. O meu ponto principal aqui hoje é refletirmos juntos como esses textos escatológicos que tratam sobre o fim nos trazem segurança para o tempo presente, para nós caminharmos como discípulos do Senhor Jesus Cristo, para nós continuarmos trilhando o caminho do discipulado. Como tais textos, como esse texto especificamente, nos apresenta a fonte dessa segurança para o caminho, como nós veremos no versículo 20. Como esse texto nos apresenta os instrumentos para essa segurança ao longo do caminho, como veremos nos versículos 21 e 23. E como esse texto nos apresenta o alvo dessa segurança, para onde nossos olhos devem estar orientados. É isso que nós veremos. Mas antes disso, eu gostaria que pudéssemos ver aqui, irmãos, rapidamente sobre esses versículos de 14 a 19. Vou ler mais uma vez os versículos de 14 a 19. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. O Senhor Jesus aqui, irmãos, ele está ainda respondendo aquela dupla pergunta que foi feita por alguns discípulos, lá no versículo 4 desse capítulo 13, que iniciava tratando em relação à destruição do templo, como o Senhor já havia alertado, e também apontava para o grande dia do Senhor, como nós já vimos. E o Senhor Jesus, ele falou sobre o princípio das dores, esse caminho até o fim, e agora ele chega ao ponto alto dessa revelação que marca o fim. Nas nossas aulas de EBD, da Escola Bíblica Dominical, quando nós estávamos nos preparando para finalizar, para entrar na parte final da Confissão de Fé Batista de 1689, capítulos 31 e 32, nós tivemos 5 aulas maravilhosas sobre a escatologia reformada, nos preparando para estudarmos os capítulos 31 e 32. E lá nós pudemos aprender, inclusive, as diferentes visões sobre como se dará esse fim. Eu aconselho aos irmãos que assistem novamente essas aulas, são aulas riquíssimas, né, para esse entendimento. E nós vimos ali, irmãos, por meio da simplicidade do pactualismo batista, essa simplicidade nos permitiu enxergar essa cronologia do fim em 3 cenas simples. A era da igreja, a volta de Jesus e o estado eterno. A era da igreja como sendo esse milênio simbólico onde o Senhor Jesus ele já reina e Satanás está preso para não mais enganar as nações. Esse período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus, como nós já lemos aqui, quando o Filho do Homem virá nas nuvens em poder e glória, e então ele reunirá os seus escolhidos e trará juízo final sobre os incrédulos. E o estado eterno, onde novos céus e nova terra nos serão dados. E esses versículos que nós vimos aqui do 14 ao 19, descrevem um período que acontecerá um pouco antes da volta do Senhor Jesus. A grande tribulação, um período de intensa perseguição, intenso sofrimento, um período que a igreja experimentará, período de aflição, de opressão tão grande como jamais houve, como nós acabamos de ler. Período cujo início é marcado pela manifestação do abominável, da desolação, uma referência ali às profecias de Daniel. O homem da iniquidade, o filho da perdição, como o apóstolo Paulo traz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
aquele que se levanta contra tudo que se relaciona a Deus e que quer se fazer Deus. O anticristo, como nós já vimos lá em 1 João, também no capítulo 2, que nega o Filho e que nega o Pai, e cujo Espírito está atuando já nesse mundo. Esses versículos 15, 14 a 19, irmãos, trazem esse start do fim, quando esse filho da perdição se manifestará. E tudo que vem depois dele, do 15 ao 19, sustenta a gravidade desses grandes acontecimentos. Quando o Senhor Jesus diz, não olhe para trás, fuja, corra, ore. O anticristo, o maior inimigo daqueles cristãos, se levantará contra eles. E aqui nós chegamos nos pontos mais práticos da nossa reflexão. Como eu já falei com os irmãos, a fonte da nossa segurança, os instrumentos dessa segurança e o alvo dessa segurança. Vamos ler mais uma vez o versículo 20. Antes disso, o versículo 19, irmãos. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. O Senhor Jesus aqui, irmãos, ele está abrindo uma janela para mostrar aqueles dias da grande tribulação. E tudo que nós vemos ali é destruição e dor. Tão intensa é a perseguição e sofrimento que ninguém conseguiria suportar. Ninguém se salvaria. E esse ninguém aqui, literalmente, é toda a carne, mostrando que ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, o Senhor intervém. Ele abrevia aqueles dias e ele frustra a intenção do anticristo. Por causa dos eleitos, o Senhor não tinha esquecido dos seus eleitos. E nós podemos facilmente nos perguntar aqui, irmãos, ok, mas se eu não viver, se eu não tiver na geração que viverá esse período, como essa revelação do Senhor se aplica à minha vida, à minha geração, se eu não fizer parte especificamente dessa geração? E esse é o ponto dessa primeira reflexão prática, mais prática sobre isso. O que nós temos aqui é a maior tribulação já existente, o maior sofrimento, as maiores dores e maiores angústias. O próprio anticristo, que mesmo não sendo nada diante do Senhor, é preciso deixar isso claro, irmãos. Muitas vezes nós encontramos por aí algo como se fosse acontecer um grande embate entre dois inimigos grandiosos, mas não é. O anticristo não é nada perante o Senhor. O apóstolo Paulo diz que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o Senhor Jesus o destruirá pela simples manifestação da sua vinda, o matará com o sopro da sua boca. Mas ainda assim, é preciso perceber que esse homem da iniquidade, ele é retratado como aquele que virá em grande poder, com grande poder, operando muitos sinais e prodígios, como se fosse a própria encarnação de Satanás. Ainda assim, este não prevalecerá sobre os eleitos do Senhor. O ponto é, se estas circunstâncias, se esse período tão massacrante, se esse inimigo tão feroz não puderam fazer perecer os eleitos do Senhor, aqueles que amam a Cristo, aqueles que vivem para o Senhor, você acha que as situações ou inimigos do tempo presente poderão te fazer perecer? Não poderão. Existem períodos, irmãos, de nossas vidas, onde as noites parecem mais longas, onde o dia parece que não chega, onde o medo nos toma, a angústia e a dor nos confunde, onde o travesseiro fica mais duro e nós sequer conseguimos dormir muitas vezes. Se você nunca passou por um período assim, certamente você passará ainda. Se você já passou por períodos assim, você passará por outros. Não se preocupe. Mas quando essas noites tenebrosas vierem, você precisa lembrar, você não é a fonte da sua segurança.
não são os seus acertos, não são as suas obras, não são os seus méritos. A fonte da sua segurança não está na sua força, não está no seu poder, não depende das tuas circunstâncias, do momento espiritual que você está vivendo, seja ele bom ou ruim. A tua segurança, a segurança da tua salvação está no Senhor. É Ele, aquele que te elegeu e que te chamou, é Ele que é a tua segurança. É interessante perceber que aqueles a quem o Senhor Jesus se refere aqui nesse texto, aqueles que estavam ali sofrendo a grande tribulação, né? Na verdade, aqueles que sofrerão, e que o Senhor fala ali como estavam sofrendo a grande tribulação, estes não podiam contar com sua própria força, com seu próprio vigor. Não podiam depender de si mesmos. Para estes, o Senhor Jesus diz: fujam, corram, vocês não conseguirão, vocês não têm poder para lutar contra isso. Ainda assim, estes serão salvos, guardados pelo Senhor, pelo poder do Senhor. Essa canção que nós cantamos agora há pouco, irmãos, quem nos separará, traz uma revelação maravilhosa sobre essa segurança que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Por favor, abram em Romanos 8 para a gente ler alguns versículos desse texto maravilhoso. Romanos 8, vamos ler primeiro versículos 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Os versículos anteriores, nós temos aquele texto famoso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É claro que dará. Versículos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. As lutas, as adversidades, este mundo, Satanás, as concupiscências, não podem te separar do Senhor. A tua segurança está nele. A correria dessa vida não pode te arrancar do Senhor. A sua agenda difícil, a sua falta de tempo, o seu emprego, a sua falta de emprego, seu desemprego, a sua fraqueza, a sua imaturidade, as tentações que, por vezes, te vencem, as quedas, o teu pecado, você mesmo. Você não tem poder para arrancar a si mesmo das mãos do Senhor. Se o Senhor te chamou, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se arrependeu e entregou a sua vida a Ele, nada pode te arrancar dele. É o Senhor Jesus quem te vence. O Senhor é a fonte da tua segurança, de modo que nem o anticristo, muito menos você mesmo, tem poder para arrancar a sua vida das mãos do Senhor. Você deve encontrar consolo nisso. Você deve encontrar fortaleza nisso e continuar lutando. Se eu tivesse em uma igreja que não fosse a nossa, eu ia agora pegar um bom tempo para falar sobre como isso não nos conduz à irresponsabilidade. Mas eu não vou fazer isso agora. Os irmãos podem ler Romanos capítulo 6, Paulo explica isso também. Como isso só nos traz ainda mais o desejo de ter mais de Cristo. Essa certeza de que nós não seremos arrancados dele.
Segundo ponto, irmãos, dessa nossa reflexão acerca de como esse texto escatológico nos traz segurança para trilharmos o caminho do discipulado, são os instrumentos para essa segurança. Versículos 21 e 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. O Senhor retorna aqui ao perigo do engano dos falsos mestres, que foi por onde ele iniciou os seus alertas, lá no versículo 5 do capítulo 13, quando ele disse, quando Marcos retrata, né? Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Porque para falar em segurança, para falar em perseverança, é preciso falar na necessidade de manter-se alicerçado no fundamento da verdade. O Senhor Jesus alerta, então, sobre os falsos cristos, os falsos profetas, aqueles que, cheios do poder do engano, irão disseminar o seu veneno e seduzir a muitos. Mas, mais uma vez, estes serão incapazes de enganar os eleitos. Não poderão enganar os eleitos. E a pergunta que eu faço para a nossa reflexão nesse ponto, o que nós precisamos refletir aqui, é por que estes não conseguiram enganar os eleitos. Quais foram as cercas que protegeram os eleitos? Como Deus os guardou diante de tamanho perigo e engano? Como? Em 1 João, capítulo 2, nós encontramos ali o apóstolo João exortando, após falar sobre os anticristos que haviam nesse mundo, o apóstolo João ele exorta os seus leitores a permanecerem em Jesus, fugindo desse engano dos anticristos por meio da unção que receberam, o Santo Espírito, que os ensina a verdade. Mas, e é por isso que eu nem pedi para os irmãos abrirem esse texto, existe um aspecto mais prático e visível da ação do Espírito em meio a essa proteção, né, trazendo a verdade, que muito facilmente nós esquecemos. E por esquecermos esse aspecto, nós não agimos de acordo e dificultamos essa proteção. Dificultamos essa instrumentalidade para a segurança. No final do capítulo 20 de Atos, abram em Atos 20. Nós vamos ler o versículo 28. Mas no final desse capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo ele reúne os presbíteros de Éfeso em Mileto para despedir-se deles e exortá-los sobre o perigo que viria após a sua partida, com a chegada de falsos mestres, de lobos vorazes, e ele adverte a estes presbíteros de Éfeso que cabia a eles cuidarem dessas ovelhas. E no versículo 28 desse capítulo 20, o apóstolo Paulo diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores que cuidam, que lideram, que orientam, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em 1 Timóteo capítulo 4, por favor, abre em 1 Timóteo capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele alerta a Timóteo, e ele já vem trazendo uma série de ensinos e exortações anteriores, mas aqui ele alerta a Timóteo que o Espírito afirma que nos últimos tempos muitos se perderiam, muitos apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E por isso Timóteo deveria alimentar os irmãos com as palavras da fé e a boa doutrina. Deveria continuamente ordenar e ensinar a santa palavra, não permitindo, inclusive, que alguém o desprezasse, o considerasse sem valor, porque isso afetaria a sua autoridade como ministro do Evangelho. E então, diante de uma série de considerações e exortações sobre a vida de Timóteo, o ministério de Timóteo, as responsabilidades de Timóteo, o apóstolo Paulo ele finaliza esse capítulo 4, no versículo 16, dizendo assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Nós, inclusive, lemos no domingo esse versículo. Essa palavra salvarás, que está aqui vinculada a uma ação de Timóteo,
É a mesma palavra utilizada em Marcos capítulo 13, versículo 20, na expressão ninguém se salvaria, que está vinculada a uma ação direta de Deus. E eu pergunto, quem era o instrumento visível da ação do Espírito Santo na salvação e preservação dos ouvintes de Timóteo? Daqueles que ouviriam Timóteo. Quem? O próprio Timóteo. Era Timóteo quem se aplicava em fidelidade e diligência no ministério para o cuidado e a preservação daqueles irmãos. Assim como os presbíteros em Éfeso deveriam ter feito, e porque não fizeram tempos depois, a igreja em Éfeso estava perecendo. Por que é tão difícil enxergarmos essa relação, irmãos? Por que é tão difícil percebermos que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, Ele age sim, e a ação daqueles que são levantados pelo Senhor para a condução do seu rebanho é uma ação do Espírito Santo, sim. Por que é tão difícil percebermos isso e vincularmos isso? Porque esse ego que nós temos e essas dificuldades da nossa carne que ainda nos atacam, por que tudo isso nos faz enxergar como se fosse ser inferior, como se fosse nos diminuir o fato de, ao invés de ouvirmos a nossa própria voz, ouvirmos aqueles que o Senhor colocou para a nossa condução. Por que é tão difícil nos submetermos, de coração aberto mesmo, à condução daqueles que o Senhor separou para isso? Se você é um crente em Jesus Cristo, você deve buscar uma igreja fiel, onde a santa palavra de Deus é pregada fielmente, onde as ordenanças são administradas fielmente, onde o pastoreio acontece de forma que homens dados pelo Senhor entregam as suas vidas, cuidando de si mesmos e da doutrina, com o intuito de salvarem a si mesmos e aqueles que os ouvem. Supervisionar o rebanho de Deus. Se você encontrou uma igreja assim, e você encontrou, confie, submeta-se a esse direcionamento, ao pastoreio desses homens. E eu falo isso, irmãos, não por mera formalidade, porque às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós nos colocamos com uma submissão formal. Mas não é essa submissão que cabe a nós. É a submissão das guardas que estão abaixadas. A submissão que dá acesso livre ao coração. A submissão daquele que confia no Senhor. O Senhor nos pastoreia por meio de homens, irmãos. Nós não podemos esquecer isso. Homens que erram, homens que falham, homens que pecam, mas homens que lutam e vivem para cumprir fielmente a responsabilidade que foi dada pelo próprio Deus a estes. Homens que foram separados e capacitados para isso. O autor de Hebreus resume isso de forma maravilhosa. Por favor, abram aí, Hebreus 13, 17. Resume isso de maneira maravilhosa. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos. Essa palavra submisso aqui, irmãos, dá a ideia de entregar o controle a outro. De ceder o controle a outro. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam, pois vigiam, pois cuidam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque gemendo ou não eles farão. Mas, se fizerem gemendo, isso não aproveita a vós outros. Vocês perderão com isso. A energia desses gemidos será desperdiçada para vocês. Vocês não terão lucro com isso. É a mesma palavra que Paulo utiliza lá em Filipenses. Com a graça do Senhor, meus irmãos,
nós seremos muito edificados com essa nova série que nós iniciamos no domingo sobre os oficiais da igreja. Eu estou muito empolgado com isso para que todos nós possamos entender o nosso papel em relação aos instrumentos de Deus. Entender com o coração, compreender com o coração o nosso papel de igreja do Senhor em relação aos instrumentos dados pelo Senhor para o pastoreio, para a condução da igreja. Para que, entendendo assim, possamos cooperar, possamos fazer avançar o reino, cada um em sua função diante do Senhor. Chegamos ao terceiro ponto, irmãos, onde eu vou mais ler esse texto maravilhoso que traz o alvo da nossa segurança. Versículos 24 a 27. Naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui nós temos, irmãos, um cataclisma cósmico, onde esses que tiveram as suas funções, né, o sol, a lua, as estrelas, eles não terão mais a sua função na era vindoura, porque agora um novo tempo inicia-se. E aqui marca o juízo do Senhor para com este mundo. É interessante perceber que o que é relatado aqui, irmãos, ele, para os leitores originais, trazia uma grande ideia de receio, de medo. Inclusive, quando nós lemos os outros evangelhos, Lucas e Mateus, nós vemos aqui Lucas principalmente descrevendo como os homens estão aterrorizados com esses eventos. Em Apocalipse, inclusive, fala sobre como os homens se escondem por conta desses eventos. Aqui traz um grande terror, representando a ira de Deus que cairá contra aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que não se dobraram diante do Senhor, aqueles que não tiveram o seu coração tomado pelo Senhor. O juízo de Deus está chegando aqui para este mundo, para que a ira de Deus possa cair sobre todos aqueles que não amam. Esse é um momento que gerará grande terror a todo olho que o verá, mas não para a igreja do Senhor, não para aqueles que creem no Senhor. No versículo 26 nós temos: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui nós temos o consolo que nos aguarda, o consolo e a esperança que somente aqueles que creem no Senhor, somente aqueles que foram e continuam sendo guardados pelo Senhor podem manter. É para esse dia que você deve olhar, enxergando pelos olhos da fé, em ardente expectativa. Esse termo é maravilhoso que o apóstolo Paulo utiliza lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 19, e também em Romanos, capítulo 8. Ardente expectativa, um anseio que não pode cessar, uma expectativa ansiosa. É interessante que essa expressão, como nós já ouvimos aqui algumas vezes, traz a ideia de alguém que estica o pescoço para que possa olhar adiante. E olhando adiante, vendo o que está adiante, vive de acordo com aquela visão que teve. Olhando para esse vislumbre que teve, age no tempo presente de acordo com esse vislumbre. Uma esperança intensa que ignora outros interesses. Essa é o alvo da nossa segurança. É para esse dia que nós olhamos. Todos nós aqui vivemos nesse mundo caído. Sabemos, dia após dia, de uma maneira, em um aspecto ou em outro, nós experimentamos os efeitos dessa queda, os efeitos do pecado, os efeitos as consequências do nosso próprio pecado. Nós percebemos isso, nós sentimos isso, nós evidenciamos isso. Mas um dia, aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que se dobraram diante do Senhor, que reconheceram a majestade do Cristo que foi enviado, estes que, arrependendo-se, creram no Senhor e seguiram ao Senhor, um dia estes não mais sofrerão os efeitos do pecado, porque o Senhor completará a sua obra. Um dia a justa ira de Deus cairá sobre esse mundo, certamente. Mas um dia também
aqueles dos quatro cantos deste mundo, aqueles que foram chamados pelo Senhor, os seus eleitos, estes certamente estarão com Ele, vivendo eternamente, em gozo, alegria e descanso, para a glória do Senhor. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, ó Senhor, que palavras maravilhosas o Senhor nos dá. Ó Senhor, que esperança, que consolo grandioso nós recebemos do Senhor. Nós que não merecemos, Senhor. Nós que merecíamos a Tua ira. Mas o Senhor, por meio de Cristo Jesus, nos resgatou deste mundo de trevas, nos perdoou. E nos deu, Senhor, a firme e viva esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor. Um dia tudo aquilo que nos causa dor, inclusive nosso próprio pecado, será arrancado. Um dia seremos totalmente moldados à imagem do Senhor Jesus Cristo e estaremos com Ele para todo sempre. Ó Senhor, que esse dia venha logo, Senhor. Nós ansiamos pelo dia que estaremos com o Senhor. Nos desperta para que este anseio nos conduza a irmos em direção a outros que estão perdidos, a proclamarmos a Tua palavra para que outros tenham também essa esperança, Senhor. Para que outros sejam também resgatados da ira justa que receberão no dia do Senhor. Ó Senhor, nos faz entender a segurança que nós temos no Senhor, não como vindo dos nossos méritos, não como vindo da nossa força, mas do Senhor. Nos faz, Senhor, entender os instrumentos que o Senhor nos dá, honrando-os, valorizando-os e seguindo-os, para que possamos ser edificados ao longo desse caminho. Nos faz olhar com os olhos do alto, Senhor, para que não sejamos enganados por esse mundo, para que nossos olhos estejam no dia do Senhor, o dia em que o Senhor retornará, em que o Senhor Jesus Cristo voltará e nos resgatará, Senhor. No nome dele é que nós pedimos. Amém.